O caso de Dyatlov Pass é um dos mais misteriosos e intrigantes casos de desaparecimento e morte que já ocorreram na Rússia. Em 1959, um grupo de 9 estudantes universitários russos partiu para uma expedição de esqui nas montanhas Urais, no norte da Rússia. Eles planejavam percorrer uma rota difícil e remota, atravessando as montanhas até chegar ao Monte Otorten. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um experiente esquiador, e era composto por 8 homens e uma mulher, com idades entre 20 e 24 anos. Todos os membros do grupo eram experientes e bem treinados em sobrevivência ao ar livre. Eles haviam planejado meticulosamente sua jornada, levando consigo alimentos, equipamentos de acampamento e roupas adequadas para as condições climáticas rigorosas da região. No entanto, algo terrível aconteceu na noite de 1º de fevereiro de 1959. O grupo estava acampado no lado leste da montanha Kolassiako, que em dialeto local significa montanha morta. Naquela noite, algo ou alguém perturbou o acampamento e levou o grupo a cortar sua barraca por dentro e fugir sem equipamentos adequados para as condições climáticas. As temperaturas naquela noite eram extremamente baixas, chegando a menos 30 graus Celsius. Os corpos do grupo foram encontrados várias semanas depois, em uma posição estranha e perturbadora. 2 corpos foram encontrados na floresta, a cerca de 1,5 quilômetros do acampamento, com sinais de que tentaram subir em uma árvore. Outros 3 foram encontrados a cerca de 300 metros dali, em uma formação triangular. Os 4 corpos restantes foram encontrados mais tarde, em uma posição diferente da anterior, a cerca de 500 metros da formação triangular. Todos os 9 membros do grupo morreram, mas as circunstâncias de suas mortes foram incomuns e misteriosas. Alguns corpos tinham ferimentos graves e traumatismos cranianos, aparentemente causados por uma força muito grande e poderosa. Além disso, 2 dos corpos tinham a língua e os olhos removidos. As investigações oficiais concluíram que o grupo morreu de força desconhecida. Muitas teorias foram apresentadas ao longo dos anos, incluindo avalanches, animais selvagens, atividade militar secreta, envenenamento por monóxido de carbono e até mesmo abdução alienígena. O caso de Dyatlov Pass permanece um mistério até hoje, e as circunstâncias de sua morte são objeto de especulação e teorias conspiratórias. O que realmente aconteceu com o grupo Dyatlov naquela noite fatídica nas montanhas Urais pode nunca ser completamente conhecido. Hinterkaifeck é o nome de uma fazenda na Baviera, na Alemanha, que se tornou famosa por um brutal assassinato que ocorreu lá em 1922. O caso é até hoje um dos mais misteriosos e intrigantes da história alemã. A família que morava na fazenda era composta por Andreas Gruber, seu filho, sua filha e seus 2 netos. Andreas era viúvo e vivia na fazenda com a filha, a nora e os netos. A fazenda ficava isolada em uma área rural, e não havia vizinhos próximos. No dia 31 de março de 1922, a empregada da fazenda, Maria Baumgartner, notou que algo estranho estava acontecendo. Ela havia chegado para trabalhar naquele dia, mas não encontrou ninguém na casa. Ela notou que as portas estavam trancadas por dentro, o que era incomum. Além disso, ela notou pegadas estranhas na neve, que pareciam ter vindo de uma área de bosque próxima. Maria então chamou a polícia, que chegou à fazenda e encontrou um cenário de horror. Todos os membros da família Gruber haviam sido mortos a machadadas. O corpo de Andreas Gruber foi encontrado no celeiro, enquanto os corpos de sua filha, nora e netos foram encontrados dentro da casa. O assassino havia permanecido na fazenda por vários dias, alimentando-se da comida da família e dormindo em suas camas. As portas da casa foram trancadas por dentro, sugerindo que o assassino havia entrado na casa antes de eles chegarem,
ou que algum dos membros da família tinha deixado o assassino entrar. As investigações não conseguiram encontrar o assassino. Vários suspeitos foram apontados, incluindo um ex-namorado da filha de Andreas, mas nenhum deles foi condenado pelo crime. Uma teoria é que o assassinato foi cometido por um assassino em série, que havia matado outras pessoas na área. Outra teoria é que o crime foi cometido por um ladrão que queria roubar a fazenda. O caso Intercaifec permanece um mistério até hoje. O local da fazenda foi abandonado e a casa foi demolida, mas o crime chocante continua a intrigar as pessoas em todo o mundo. A múmia de Ötzi, também conhecida como Homem do Gelo, foi descoberta em 1991 nos Alpes italianos, na fronteira com a Áustria. A múmia, que data de cerca de 3.300 a.C., é uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. No entanto, desde a descoberta da múmia, uma série de acontecimentos estranhos ocorreram com as pessoas que estiveram envolvidas em sua descoberta ou em seu estudo. Esses acontecimentos levaram muitas pessoas a acreditar que a múmia estava amaldiçoada. O primeiro incidente ocorreu logo após a descoberta da múmia. O guia que levou os cientistas até o local onde a múmia foi encontrada morreu em um acidente de carro, e o motorista do carro também morreu em um acidente pouco tempo depois. Outro incidente estranho ocorreu com o arqueólogo que liderou a equipe que estudou a múmia. Ele morreu em um acidente de escalada em 1992, apenas um ano depois de ter feito a descoberta. Em 2004, um dos cientistas que havia estudado a múmia com frequência, Conrad Spindler, também morreu. Sua morte foi atribuída a complicações de uma doença que ele havia adquirido enquanto trabalhava no local da descoberta da múmia. Outro incidente estranho ocorreu em 2005, quando um turista alemão que havia visitado o local onde a múmia foi encontrada foi morto em um acidente de carro na Alemanha, enquanto retornava para casa. Embora esses incidentes sejam todos coincidências, muitas pessoas acreditam que eles são resultado da maldição de Ötzi, e que a múmia é capaz de trazer má sorte ou até mesmo a morte para aqueles que a estudam ou se envolvem com ela. No entanto, muitos cientistas e especialistas em múmias argumentam que esses incidentes são simplesmente coincidências infelizes, e que não há evidências concretas de que a múmia esteja amaldiçoada. Ainda assim, a história da maldição de Ötzi continua a fascinar e intrigar muitas pessoas ao redor do mundo. A mansão Winchester é uma casa localizada em San José, Califórnia, que se tornou famosa por sua arquitetura peculiar e sua história misteriosa. A casa foi construída pela viúva Sarah Winchester, herdeira da fortuna da empresa de armas Winchester. Após a morte de seu marido e sua filha, Sarah acreditava que havia sido amaldiçoada pelos espíritos daqueles que haviam sido mortos pelas armas Winchester. Para se proteger desses espíritos, Sarah contratou um médium que lhe disse para se mudar para o oeste e construir uma casa para os espíritos. Sarah comprou uma pequena casa em San José e começou a trabalhar na construção da mansão Winchester em 1884. Ela contratou uma equipe de construtores para trabalhar na casa, mas as instruções que ela dava eram tão complexas e peculiares que muitas vezes os trabalhadores não sabiam o que estavam fazendo. A casa foi construída em um estilo vitoriano e possui 7 andares, 160 quartos, 47 lareiras, 17 chaminés, 10.000 janelas e portas, e um número surpreendente de passagens secretas, escadas que levam a lugar nenhum, e portas que abrem para paredes ou para o lado de fora da casa. A casa também tinha várias salas de sessão espírita, onde Sarah se comunicava com os espíritos. Sarah viveu na casa até sua morte em 1922, e durante esse tempo, a construção da casa continuou sem parar. Muitos acreditam que a casa foi construída dessa maneira para confundir os espíritos e evitar que eles pudessem encontrá-la. Depois da morte de Sarah,
a casa foi vendida para um grupo de investidores e aberta como atração turística. A casa hoje é um dos locais mais visitados em São José e é famosa por sua arquitetura única e pela história misteriosa que a cerca. Muitos acreditam que a casa é assombrada pelos espíritos das pessoas que foram mortas pelas armas Winchester, e relatos de atividades paranormais na casa são comuns. No entanto, outros argumentam que a história da casa é simplesmente um mito e que Sarah Winchester construiu a casa dessa maneira por razões pessoais e não por medo de espíritos. A experiência do sono russo, também conhecida como o experimento do sono russo, é uma história macabra que circula pela internet e que tem origens desconhecidas. A história alega que, durante os anos 1940, a União Soviética conduziu uma série de experimentos em que prisioneiros eram mantidos acordados por períodos prolongados de tempo para estudar os efeitos do sono privado. De acordo com a história, 5 prisioneiros foram selecionados para o experimento e foram mantidos em uma sala fechada por 15 dias, sem nenhuma janela ou fonte de luz natural. Eles foram mantidos acordados por meio de estimulantes químicos, e depois de alguns dias, começaram a mostrar sinais de deterioração mental. Eles pararam de se comunicar uns com os outros e começaram a agir de forma estranha, como se estivessem delirando. Após 9 dias, um dos prisioneiros começou a gritar histericamente, o que foi seguido pelo silêncio total da sala. Quando os pesquisadores entraram na sala para verificar o que estava acontecendo, eles descobriram que os prisioneiros haviam arrancado seus próprios olhos e estavam gritando em terror. Apesar de ser uma história assustadora, não há evidências concretas de que a experiência do sono russo tenha realmente acontecido. A maioria dos especialistas em sono concorda que o ser humano não pode sobreviver por mais de 11 dias sem dormir, e a história contém muitos elementos improváveis e exagerados. Muitos acreditam que a história é apenas uma lenda urbana, ou talvez uma história fictícia criada para assustar as pessoas. Independentemente da sua veracidade, a história da experiência do sono russo continua sendo um dos mitos mais assustadores da internet. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.